aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Nós estamos iniciando mais um One Coffee, né? Estamos aqui na mesa e essa mesa hoje está pesadíssima, né? Tá uma mesa carregada, feliz demais da presença da Gisele, do Pastor Júnior, né? Então hoje a gente vai trocar uma ideia com essas duas pessoas aqui incríveis. A gente estava conversando um pouco antes no bastidores aqui. E a ideia é que vai ser top, vai rolar uns assuntos bem legal. A gente está recebendo a Gisele. A Gisele, ela é professora do curso de jornalismo na Universidade Federal do Acre, né? Doutoranda em comunicação aqui na Unesp de Bauru, mestre em comunicação social pela PUC Minas e atualmente está desenvolvendo uma pesquisa sobre o movimento de bandas heavy metal cristão. Gisele, obrigado por ter disposto seu tempo, ter aceitado participar com a gente aqui. Sim, eu que agradeço. É um prazer poder servir a igreja, né? Poder servir o reino de Deus com algo acadêmico, com algo profissional. Para mim, eu estava no caminho aqui pensando nisso. Como que é um privilégio, né? A gente fala tanto da questão da cosmovisão, dia Sim, das áreas, enfim. Então, para mim é uma honra. Parece realmente uma resposta, assim, né? Parece que eu estou correspondendo mesmo a um chamado de servir a igreja com algo que Deus tem colocado nas minhas mãos. legal. E a gente está recebendo também o pastor Júnior, que é o pastor da Igreja Batista ali no Bela Vista, professor no seminário do Estado de São Paulo Batista também. Também tem a especialização aí em teologia e em psicopedagogia. Pastor, obrigado por ter aceitado, ter disposto o tempo e contribuir com a gente aqui. Legal, obrigado, Giovanni, pelo convite, né? Muito bom, como a Gisele colocou, poder contribuir de alguma maneira, né? Ainda que eu diga, né? Como eu falei no princípio, eu estou aqui para falar amém porque a Gisele falar, né? Todos nós. Eu estou aqui para dar apenas um apoio, não é? Mas, brincadeiras à parte, poder contribuir, espero poder contribuir de alguma maneira, né? Talvez uma palavra um pouco mais eclesiástica, pastoral, né? Com o que diz respeito à cultura, à arte, né? Legal. Bandas e etc. Vamos lá, vai ser uma Legal. conversa boa. Vamos lá. Gisele, como que é essa história de fazer a pesquisa em cima de bandas de heavy metal cristão? Confesso, assim, como que eu tive o contato com a Gisele? Pessoal, entender. Através do Gilmar, nós temos um amigo em comum, né? A gente fez o curso de teologia Foi meu juntos. aluno lá. Foi aluno, né? Aliás, eu também fui aluno do Júnior. E aí um dia ele falou, cara, a Gisele lá na minha igreja criou um grupo no WhatsApp, fala, você não quer participar? Eu falei, coloca lá. Aí ele contou a história, eu falei, cara, mas diferente. Como que surgiu isso daí, essa ideia? Como que foi? Olha, como que surgiu a ideia? Há algumas versões, assim, sabe? Que dependendo do ambiente eu conto, assim, e tal, né? A versão Mas, oficial e a não oficial. exatamente, né? Se a gente está na universidade, né? A gente vai para um lado. Se no contexto, né, da igreja, é no outro. Mas eu já me converti adulta, né? Já me converti, eu já estava na área acadêmica, já estava dando aula. E eu precisava fazer o doutorado. E quando eu me converti, quando eu comecei a ler a Bíblia, né, pela primeira vez, depois de já ter lido tantas coisas e me achava tão inteligente, né, já tinha viajado, me achava tão cheia de cultura, tão sábia, tão intelectual, culta, enfim. Eu comecei a ler a Bíblia e pensei, nossa, tá tudo aqui, sabe? Todas as coisas já estavam ditas há muito tempo. Sim. E me deu uma sensação assim de perca de tempo. Nossa, eu li tanta bobagem que hoje não serve para nada. E aí eu comecei a pedir para Deus, assim, Deus, eu preciso ir pro doutorado, né, para corresponder a uma demanda aqui da universidade, né? Mas eu quero estudar algo que vá me aproximar de ti, algo que vá me fazer conhecer outras faces de Deus, né? Eu não me interesso por nada que não tenha Deus no centro, sabe? Legal. Então eu realmente orei por isso e as coisas começaram a acontecer, né? E aí um dia um missionário que era lá do Acre, que está nesse grupo do WhatsApp também, ele estava servindo na França e ele é desses missionários que se converteu numa igreja underground e ele atua no evangelismo em festivais de rock. E ele voltou para o Acre um dia e realizou um evento, um reencontro de pessoas desse meio, e eu fui.
E aí, lá eu reencontrei algumas pessoas, né, que eu já conheci há algum tempo, mas nunca tinha conversado, e comecei a conversar com elas. E aí eu comecei a conhecer, né, esse contexto de banda, de festivais, de algo que estava lá bem perto de mim, mas que eu sempre ignorei, sempre achei uma bobagem. Ah, esses crentes aqui, maluco. Ou até mesmo que eu tinha medo, assim, sabe? Assim, nossa, esse pessoal que anda com cruz, anda de preto, que povo esquisito. Miscelânea. Mas de que alguma maneira eu ignorava, sabe? Na minha adolescência. E aí, na vida adulta, convertida, eu falei, esse povo é interessante. E eu comecei a ouvir histórias deles contando, né? Como é que era ter banda, como é que era esse contexto. E aí me veio a ideia, né? E aí eu comecei a formular um projeto. Eu vi que tinham dinâmicas comunicativas aí, né? Porque eu sou da área de comunicação. Então eu vi que tinha algumas disputas de sentido, né? Como é que você pega uma linguagem, se apropria, e gente que ficava ofendida, gente que acha isso uma agressão, tanto no meio religioso ou não, né? E eu comecei a perceber que havia uma disputa, assim, de sentido, né? Mas as pessoas estavam lá, né? Como é que a gente vai falar que que está errado? Mas as pessoas existem, elas estão fazendo, elas existem, se apropriam dessa linguagem, com esse conteúdo, né? E aí comecei a formular, comecei a pesquisar pessoas que poderiam me orientar. Então eu formulei, né, uma ideia assim para pesquisar esses movimentos e aí fui seguindo as estratégias acadêmicas, né? Porque para a gente entrar numa universidade com uma proposta, você tem que estar lá formulado o seu objeto, o que você quer pesquisar. Então eu iniciei assim umas tentativas em processos seletivos, né? Tentei 3 processos seletivos, 2 não passei nem na primeira fase. Aqui na Unesp eu consegui, né, entrar, mas já formulado assim com foco numa banda, sabe? A ideia original do projeto era pesquisar uma banda, que era uma banda que já tinha uma história consolidada, né, nesse meio cristão underground. Agora lá dentro, né, depois de 2 anos da pesquisa, a pesquisa tem mudado um pouco. Né? Talvez tudo indica que eu vá pesquisar essas bandas lá no Acre, né? Esses movimentos que existiram lá, que são ainda mais desconhecidos, né? Então, surgiu daí, de resposta de oração. E, por incrível que pareça, é bem coerente com tudo que eu tenho construído na universidade, sabe? Porque lá eu desenvolvo um estudo mais focado no jornalismo cultural. Então, de certa forma, eu estou estudando movimentos urbanos, cultura urbana, movimentos artísticos. Então, está coerente com a minha linha de pesquisa. E todos os meus colegas, os alunos, todo o curso ali, eles souberam que eu me converti, que eu tinha me tornado cristã. E sabe essa coisa de você fazer algo com honestidade, que faz parte da sua vida mesmo? Sim. Eu recebi o maior apoio dos meus colegas. Legal. Todo mundo, quando eu conversava, eu falava assim, vou pesquisar isso. As pessoas falavam assim, nossa, sua cara é isso. É a tua cara, né, esse projeto? E eu, então, assim, tá completamente coerente, não foi nada assim que apareceu do nada, né? Tá ali com uma história que eu já estava construindo na universidade. E foi resposta de oração, né? E tá sendo isso mesmo, né? Eu não sou metaleira, não sou headbanger, não sou... As pessoas perguntam, né, mas você gosta de death metal? E eu falo, não, é apenas uma pesquisa. E quando eu paro e vejo eu tendo que trabalhar, estudar, assistindo ministração de pastor, sabe, lendo essas coisas, eu vejo o quanto que realmente foi um presente, né? Porque realmente eu estou conhecendo uma outra face de Deus que eu jamais podia imaginar. Muito legal. Legal. Só fazer 2 comentários aqui, né? Eu tenho esse costume de ficar pegando algumas coisas, deixar de lado, depois voltar aqui. A princípio, você colocou algo interessante, né? Que você, usando os seus termos, né? Dizia, sou inteligente, sou esperto, viajei, né, tal. E quando eu olhei para a Bíblia, né, às vezes eu olhava anteriormente com um certo preconceito, o que é comum, Sim. que é comum, né? Mas quando você olhou para a Bíblia, você olhou com outro olhar, assim, né? Puxa, tá tudo aqui. Eu me lembrei de dois homens assim do passado que eu admiro muito, que tiveram uma experiência parecida. Assim, um deles foi o próprio C.S. Lewis, Sim. né, escritor de Crônicas de Nárnia, N outros livros, né? E ele, quando ele começou a lecionar na universidade, ele era um ateu, né, segundo ele, né, da forma de pensar dele, né? E ele também achava que a Bíblia, cristianismo, isso é a coisa para quem não é instruído, para quem não tem cultura. E ele relatando, né, que ele começou a ler muitas obras, né, e chegou uma hora que ele já tinha meio que saturado do que ele já tinha lido. Ele começou a ir atrás de novas referências. E ele teve contato com muitas coisas boas, né, encurtando bem a história dele aqui, né? E ele começou a ficar admirado com aqueles autores. E ele foi pesquisar sobre os autores que ele estava admirando, e ele percebeu que aqueles autores eram cristãos. Ele falou, como esses caras podem ser tão inteligentes
e serem cristãos ao mesmo tempo. Na cabeça dele isso não Convergia. não combinava, assim, né? A pessoa ser inteligente e ser cristã. Esse é o preconceito que muita gente tem na universidade hoje, né? São historinhas, são coisas assim, coisas infantis praticamente, né? Como os próprios escritos do C.S. Lewis, né? Muita gente julga Crônicas de Nárnia por ser uma história de fantasia infantil, porque não sabe o que tem por detrás, ali, não sabe da teologia, filosofia que tem por detrás de Crônicas de Nárnia, né? Que são 7 livros, e dentre outras coisas, né? Então é bem interessante isso aí. E o outro é o Franz Schaeffer, também, que é outro cara que escreve sobre artes também, né? Escreveu, né, sobre artes. Morreu já tem bastante tempo, né? E ele dizia que certa vez ele entrou em um lugar para comprar uns livros lá e comprou um livro de filosofia. E começou a ler aquele livro e ficou encantado, assim. E ele começou a perceber o seguinte, ele teve contato com a Bíblia, perdão. E ele começou a perceber, essas questões que a filosofia levanta, a teologia responde. Aquilo encantou ele também. Ele era meio agnóstico, né? A linha do Franz Schaeffer, né? Na sua adolescência. Ele começou a perceber como que a Bíblia ela podia responder questões que os filósofos levantavam. Ele também julgava que a Bíblia era um livro assim sem respostas, alguma coisa assim. Para esses crentes aí, né? Mas ele começou a perceber que tem respostas ali que trazem, na verdade, muito mais significado para a vida, né? Do que muitos outros, entre aspas, cabeções aí ficaram tentando. É legal, interessante a história sua inicial. E eu achei legal o que a Gisele falou. Eu peguei assim 2 coisas assim que são muito distintas, que eu consegui assim capturar. Que aqui, galera, eu sou leigo aqui na mesa, tá? Deixar isso claro aqui, tá? Só que assim, são 2 linhas distintas. Por quê? Estudar heavy metal cristão já não é algo muito comum, né? E num ambiente acadêmico, porque aí você tá em 2 vias pouco comum, porque você vai levantar uma questão cristã, né? Dentro do meio acadêmico a gente sabe como que isso é difícil hoje. O meio acadêmico hoje é bem hostil à questão do evangelho mesmo. A gente tem visto isso nas mídias, enfim. E você está estudando algo também que dentro da igreja, vamos colocar assim de maneira geral, também tem a sua hostilidade. Porque assim, imagina, né? Vamos imaginar as igrejas comuns que nós conhecemos hoje. Chegar uma banda de heavy metal cristão não é algo também que legal, vem aqui tocar para dentro. Também não é algo muito aceito. Então, assim, você tá meio que numa linha ali de 2 situações marginalizadas em suas áreas específicas. Como que é lidar com isso, de certa forma? Eu acho que no meio acadêmico é muito mais difícil, talvez. Então, como é que acontece? Como eu falei, né? Eu, com esse projeto, com essa proposta, porque a gente, quando vai se inserir numa pós-graduação, você precisa se inserir em algo que já está construído, né? Numa linha de pesquisa, e você precisa propor algo que é do interesse daquelas pessoas. Então, eu tentei em 2 universidades e não passei nem na primeira fase. Então, ficou bem claro que aquelas pessoas não tinham o menor interesse, né, nesse tema. E aqui na Unesp, o projeto foi aprovado em primeiro lugar. Olha que legal. Então, assim, foi muito destoante, né? Que eu fiquei assim... Aí, o que eu percebo a gente não pode generalizar, né? Da mesma forma como a gente fala para as pessoas não cristãs, né? Que a gente não pode generalizar o que é a igreja, o que é o movimento evangélico. Eu acho que a gente, dentro da universidade, também. Né? Realmente, tem muitos grupos, né, que são muito fechados, né, que olham dessa forma, assim, coisa para alienada. Eu era uma dessas, né? Eu era uma dessas professoras, assim, essa coisa é bobagem, não tem por que estar aqui dentro isso aqui. Mas tem muitos grupos que são abertos, dentro da universidade tem muita iniciativa, né? E as pessoas já entendem que é um movimento cultural, é um movimento social que tem uma representação. Que a gente precisa olhar para essas pessoas que seguem o cristianismo, que seguem alguma religião, né? Então, assim, quando eu contextualizo e justifico essa pesquisa dentro da universidade, é nesses termos, sabe? Tipo, olha, a gente não pode ignorar que existe esse grupo aqui, né? Porque a universidade ela é aberta para as diversas manifestações culturais, sociais, para as formas de observar, de se comportar, né, no meio social. E eu apresentei, olha, está aqui uma delas, que inclusive é muito pouco estudado. Né? Existe, está aqui, tem muitas pesquisas sobre o heavy metal, tem muitas pesquisas sobre o evangélico, muitas mesmo, né? Mas
pesquisa sobre isso aqui, ó, sobre o heavy metal e o evangélico, não tem. Então, parece que é uma história que quer ser apagada. Aí você começa a jogar esses termos, né? E aí, por algum motivo, realmente a universidade reconheceu, né, que é um termo importante e foi aprovado. E aí, o que eu percebo? Realmente desperta muita curiosidade. Né? Mesmo as pessoas dentro da universidade não cristãs, tem gente que realmente vem conversar comigo, quer conversar comigo depois para perguntar, né? Tipo, não, eu venho desse meio, né, do headbanger e tal, eu quero saber isso aí. Como é que é isso mesmo? Mas como é que você está fazendo para ter essas conversas? Então, assim, eu percebo que as pessoas que têm gerado uma curiosidade. E aí eu não penso que é por conta do heavy metal em si. Eu penso que é por conta que a mensagem de Deus é atraente mesmo. Sim. Né? Então, eu vejo como um certo... Tem uma responsabilidade de evangelismo aí, sabe? De atrair pessoas. Só que essas pessoas, elas querem me ouvir falando de um modo muito responsável. Elas não querem misticismo, elas não querem algo... Elas querem uma coisa racional, sabe? Elas querem dados, elas querem informação, elas querem um conteúdo realmente denso. Né? E realmente a universidade está aí para gerar esse tipo de conteúdo, né? Tem que ter ferramentas para isso. Então, dentro da universidade, eu sinto isso. Eu sinto que as pessoas se despertam, né? Para ter um interesse, ter uma curiosidade, né? Então, assim, eu tô lá no grupo de música. E aí tem gente pesquisando o fenômeno da Anitta, tem gente pesquisando o Pablo Vittar, tem gente pesquisando o Caetano Veloso. Aí aparece eu com a capa da Antidemon, um capetão lá, preso. E as pessoas ficam, o quê? O que é isso? E ainda é crente, sabe? E aí, de repente, sempre perguntam, mas e você, né? O que você acredita? E elas querem, e perguntam, é sempre essa segunda pergunta que você me fez. Mas dentro da igreja, como é que é isso? Então, assim, eu percebo que as pessoas, elas estão sedentas por esse tipo de informação. Elas querem saber, elas têm curiosidade. Né? Então, por um lado, desperta ali o interesse. E aí, dentro da igreja... Tem mais ou menos isso também, né? Eu percebo nos depoimentos que eu tô colhendo, assim, realmente essas bandas, eles precisam provar que eles são crentes de verdade, né? Eles contem, há muitos relatos, assim, do cara que chegou na igreja dele lá de metaleiro e tinha os pastores orando em frente à igreja, sabe? Ou então tá lá num festival, alguma coisa, e vem gente orar, assim, na barraca dele dos CDs. E, enfim, é um pessoal que realmente precisa se equilibrar, né? Agora, dentro da igreja, eu realmente... acontece, assim, de eu já chegar e ter tipo assim, eu vou receber pessoas na minha casa, eu escondo os livros, os CDs, sabe? Porque eu não sei o que as pessoas vão achar, se elas estão preparadas, né? Se elas... Se ela desconhece a sua pesquisa, de repente veio aquela capa ali... Vão achar a Gisele, será que a Gisele é crente mesmo? Vamos orar pelo... Né? Então, eu realmente... tem gente que... Porque dentro da igreja, assim como dentro da universidade, tem gente de todo tipo, né? Tem gente realmente com... E a gente precisa respeitar. Sim. Né? Então eu não tenho isso como uma bandeira dentro da igreja que eu frequento, algo que precisa ser, sabe? Eu converso, as pessoas também têm muita curiosidade. E é isso. Agora já aconteceu, por exemplo, de eu apresentar um trabalho num evento e vir gente falar assim, mas você é convertido e tal, mas há quanto tempo? A pessoa falar assim, eu posso te dar um conselho? Tem cuidado. Aí a pessoa começa a falar, me aconselhar a ter cuidado com essas bandas, porque pode ser que eles estejam fazendo apologia ao inimigo mesmo, sabe? Então a pessoa vir me aconselhar assim, aí eu vi assim, que é também uma certa forma de preconceito, né? Assim, com o que está sendo colocado aí. E que meu trabalho vai acabar. Ele tem essa missão de romper com essas coisas, né? Principalmente dentro da universidade. Para falar a verdade, é a primeira vez que eu estou falando assim, sobre esse tema dentro de um contexto de igreja, assim, sabe? Realmente eu tenho falado, obviamente, mais no campo acadêmico. E sinto, como eu falei, essa abertura, né? Essa curiosidade. É legal isso. Legal que você está unindo três áreas, basicamente, né? Você está unindo o meio acadêmico, a igreja e uma vertente de música, né? No caso, o death metal, né? Tá unindo essas três coisas. E eu acho que os três, como já foi colocado, de alguma maneira há um certo preconceito dessas três áreas, não é? O acadêmico, né? O meio acadêmico vai olhar para, poxa,
que essa menina quer falar de evangelho, É. de evangélico? A banda, às vezes, né? Às vezes o meio musical fala assim, tá querendo unir essas coisas, né? E a igreja vai falar, pô, isso aí tá mexendo numa área meio estranha, essas capas esquisitas aí, isso aí não é coisa de crente, não. Vai lá ver né? Vai ver o Diante do Trono, não sei, vai falar sobre isso. E acho que é interessante, porque assim, essa alienação dentro da igreja, né, e esse preconceito universitário, digamos assim, né? É o que causa esse estranhamento, né, das áreas, digamos assim. Porque não dá para a gente ignorar que existe. Por exemplo, o meio acadêmico hoje, como você vive dentro dele também, né, ele olha para vezes para o evangélico como pessoas alienadas. Só que o meio está se alienando dessa realidade, porque não dá para ignorar o evangelicalismo. Não dá para ignorar. Sim. Como um fenômeno sociocultural. Uhum. Não dá para ignorar. Cristãos no Brasil, de todas as vertentes, né, a última pesquisa que eu vi, chega a torno de 90% da população brasileira. Né? De evangélicos protestantes, se eu não me engano, está na casa dos 40%. Né? Não dá para você ignorar essa fatia da população. Uhum. Sabe, assim, é um fenômeno sociocultural. Eu não estou dizendo, nem entrando na área da espiritualidade, do misticismo, né, no bom sentido da palavra, né, mas como um fenômeno sociocultural mesmo. Né, os evangélicos estão por toda parte. Uhum. Né, eles estão em todas as áreas de atuação da sociedade, eles estão. Né, não dá para ignorá-los, né, e fazer uma junção dos evangélicos na área acadêmica, com um ramo musical, digamos assim, se eu posso colocar dessa maneira, deveria despertar mais a curiosidade e o interesse do meio acadêmico, mas por causa talvez dessa alienação, desse preconceito, causa esse estranhamento, né? Não sei se Sim. você consegui explicar o que eu queria, mas você não acha que é algo do tipo assim? Sim, aí ainda entra assim outro tipo de preconceitos, porque assim, é uma mulher pesquisando heavy metal, né? Já não é um objeto que não é um conteúdo que é, né, do meio do imaginário feminino. Então, eu já percebo que ali já vai ter algum pé atrás, né? Uhum. E alguém que está vindo do Acre, né? Então, a pessoa já fica assim, o que alguém do Acre vai vir falar o quê, sabe? Aí já entra um negócio, as pessoas já começam a olhar com um certo grau de exotismo, assim, de curiosidade mesmo. Enfim, e aí isso me desafia realmente trabalhar com seriedade. E aí onde a gente segura na mão de Deus e fala, Deus, tu que começou esse negócio, então tu que vai até o fim, né? Mas então eu percebo isso assim dentro da universidade tem esse preconceito, mas também tem muita gente sedenta, né, e aberta a ouvir, né? Quando eu me converti sendo professora, na época eu estava na coordenação do curso, então teve muita gente que veio atrás de saber, mas o que aconteceu mesmo? Mas me conta isso aí. Né? Então, isso dentro da área acadêmica, né? Agora, sim, eu me cerco de pessoas, né? De grupos, né? Como esse grupo do WhatsApp que você comentou, de pessoas que estão na área acadêmica, que são, né? Têm uma vida cristã e tudo mais, porque a gente precisa mesmo disso, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu escutei um relato de uma pessoa que estava no doutorado pesquisando questões políticas e o evangelho e tudo mais. Aí ele falou assim, aí perguntaram para ele sobre isso, né? Como é que era estar na universidade, porque as pessoas, né, falam, entrou na universidade, se desvia e tudo mais, aquela coisa. Aí ele falou assim, olha, o que mais me escandalizou dentro da universidade, nessa minha vida acadêmica, né, no doutorado e tudo mais, não foi nada do que eu li. Eu li muita coisa mesmo, mas não foi nada disso. O que mais eu precisei vigiar para não fragilizar a minha fé foi o fato de eu estar pesquisando movimentos evangélicos e perceber que muito estereótipo que o mundo tem faz sentido. E aí é onde eu também fico atenta, porque eu estou tendo contato com muita gente, estou indo visitar igrejas, estou conversando com pessoas, e eu percebo que essas pessoas, às vezes, não estão realmente com a fé, elas se frustraram com a igreja por algum motivo, né? E aí eu vejo que é onde parece que o meio evangélico realmente é mais difícil para eu enfrentar, pelo menos nesse momento, né? Do que o próprio meio acadêmico, sabe? Porque o meio acadêmico, ele tem isso que você falou, assim, de já saber que, olha, também não vou generalizar, né? Talvez algumas áreas, alguns cursos, sim, outros não. Mas de saber, isso é uma parcela da sociedade. A gente precisa olhar para essas pessoas, né? Tanto que tem muita gente, que tem muita pesquisa sobre o evangélico que não é feito por cristão, né? Mas a gente precisa entender essas pessoas, né?
Então é isso. Mas uma coisa que eu acho interessante, que talvez seja interessante, até eu queria ouvir o pastor falando sobre isso, o cristão, a figura do evangélico, principalmente o evangélico cristão no Brasil, protestante, ele tem uma imagem caricata. Uhum. Isso é fato. Falou de crente, já pensa no cara com a Bíblia embaixo do braço, terno e gravata, e é esse cara aí, Uhum. né? E aí, certa vez eu vi um teólogo, não lembro quem é, não sei se foi o Jonas Madureira, eu acho que foi o Jonas Madureira falando, que quando o rapaz se convertia na igreja, ele ia ser três coisas: ou ele ia tocar, ou ele ia pregar, ou ele ia ser missionário. Só isso. Uhum. Tipo assim, a igreja não estava preocupada há muito tempo atrás a formar um jornalista, um economista, um juiz, pessoas que representassem o evangelho em outras áreas além dentro da igreja. E aí a gente vai entrar naquela questão, a separação do secular e do Uhum. sagrado, o profano e o sagrado, que na verdade essa separação a gente sabe que ela não existe, né? Tudo é Uhum. de Deus, né? Toda essa questão que a gente vê hoje, essa dificuldade, tanto da igreja em entender que existem movimentos como esses, que são importantes dentro da sua esfera, e tanto de pessoas que não são parte da igreja, entender que esses movimentos possam existir dentro de uma igreja, é fruto desse entendimento errado que a igreja veio tendo ao longo dos anos, talvez hoje menos do que alguns anos atrás, mas aquela ideia de que vamos jogar a criança junto com a água suja, isso talvez seja um pouco reflexo disso, da igreja ter aberto mão de muita coisa e ter feito essa separação. Então, aí tem muita coisa a ser comentada aí nessa fala e daria para pegar vários ganchos aí, na minha opinião, né? Uma delas é essa caricatura que você mencionou, que as pessoas de fora têm da igreja, por vezes ela é real. Exato. É o que a Gisele colocou. Isso. Que às vezes é triste você perceber que às vezes um estereótipo, né, uma caricatura que alguém de fora tem, às vezes corresponde com a realidade. Sim, É triste muitas perceber vezes. isso. Isso de fato acontece muito, né? O que eu vejo que às vezes o que acontece? Falta para a igreja uma. Uma vez eu tive um professor que falava isso, Felipe Fontes, ele falava assim, uma análise crítica biblicamente orientada. Né? Eu gostei do termo que ele usou, uma análise crítica biblicamente orientada sobre N coisas que nós poderíamos usar. Né? Então, a igreja, eu costumo usar esse termo, né? Quando eu converso muito com o Fernando, eu falo isso. A igreja ela tem costume, o cristão faz de comprar pacotes prontos, fechados. Sim. O que é ser igreja? Ser igreja é isso aqui. Eu toco esse tipo de música, eu tenho uma liturgia dessa maneira, eu funciono dessa forma. Ela não faz essa análise crítica, bíblica, sabe? O que a Bíblia me orienta a ser e a fazer? Como eu posso ir? Pensa num elástico assim, né? Esse é um elástico litúrgico, vamos pensar assim, Uhum. até onde eu posso esticar que ele não vai estourar, Sim. né? Até onde eu posso ir na minha vida como cristão, como igreja, né? Então ela vai comprando pacotes. Ela vai comprando esses pacotes. E os pacotes dizem para ela até onde ela vai, até onde ela não vai. Então, assim, sem fazer nenhum tipo de crítica, mas se você compra um pacote presbiteriano, você vai até certos limites. Se você compra um pacote batista, você vai até certos limites. Se você compra um pacote bola de neve ou churches da vida, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas dessas comunidades novas, você vai, esse elástico, esse pacote, ele vai ter outras dimensões. Não é? E o que falta, eu acho que para boa parte, é fazer essa análise crítica biblicamente orientada. Até onde eu vou, até onde eu não vou, o que é bíblico, o que não é bíblico. O que eu tenho, até onde eu tenho argumentações bíblicas para comprovar este ponto de vista que eu estou sustentando, por que eu posso ou não fazer isso? Porque os de fora perceberam, eles são fechados, eles são assim, eles não vão para além disso. Aí entra essas divisões, não é? de o que é sacro, o que é profano. Mas quem determina o que é isso? Uhum. Né? Até onde o cristão vai? Como que o de fora ele enxerga os que estão dentro? E ele, de fato, ele está enxergando às vezes o que está acontecendo. E não é o que deveria ser, né? Tá. Então, assim, às vezes a gente olha para essa situação
e ver que o de fora está tendo razão. Porque a gente comprou um pacote que é um pacote fechado, né? Então, o que é música de igreja? Música de igreja é Hillsong, é Vineyard, né? Eu não estou de forma nenhuma criticando, de forma pejorativa isso aí, não. Mas assim, a gente compra esses pacotes norte-americanos, a gente compra pacotes europeus, não é? A igreja tem que funcionar dessa maneira aqui. E a gente não está falando isso a partir de uma análise bíblica, né? A gente está falando isso a partir de um pacote que nós compramos. Sim. E os de fora percebem que a gente comprou esse pacote aí, né? Então, eles não fazem eles estão fazendo uma leitura de nós que às vezes nós não estamos tendo capacidade de fazer essa leitura de nós mesmos, né? Será que nós estamos indo pelo caminho correto? Será que há um ponto a mais, um ponto a menos nós poderíamos considerar, por exemplo, né? Será que isso aqui é cristão? Será que não é cristão? E o cristão, ele se fecha. Então, só um exemplo aqui para fechar essa fala aqui. Na época da faculdade, eu lembro que nós tínhamos um grupo também, né? Não sei, hoje tem até alguns movimentos, né? Mas na época não era ligado a movimento nenhum. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, tinha um grupo que se reunia no intervalo, um grupo de crentes, né? Se reunia ali. E o rapaz mesmo que coordenava ali, pouco tempo depois ele abandonou e deixou na minha mão, assim, né? Porque eu era um dos únicos que participava. Então se reunia um grupo, orava, lia uma palavra bíblica e cantava uns louvores. O que eu percebia? Tinha muitos crentes na universidade ali. Muitos. Mas quase nenhum participava. Era um grupo que chegou a ter ali 12, 13 pessoas, alguns intervalos. Mas eu tive dia de eu ficar sozinho, né? Sozinho. Às vezes eu e minha esposa, na época era noiva, né? Mas era um grupo que eu percebia assim, que não estava preocupado com a universidade. Hoje eu olho para aquele momento, não que ele tenha sido um momento ruim, mas eu vejo assim que não era um grupo preocupado com a universidade. Não estava, olha, nós estamos aqui, de alguma maneira, vamos nos preocupar com os não crentes, por exemplo, os que precisam conhecer. Não, eu vejo que se eu estivesse olhando de fora, eu viria como um grupo de crentes que se isolava do resto da faculdade. Que não queria fazer parte do todo. Era um grupinho de crentes cantando louvores nesse sentido, né? Se fechando num grupo, sabe? Assim, torcendo para os de fora virem, mas se fechando de uma maneira para que os de fora não venham. Sim. Sabe, assim? Então, assim, a gente estava com um pacotinho fechado ali que a gente comprou e estava executando ele ali. Dando razão para aquela caricatura que as pessoas de fora veem. E talvez eu acho que aí falando do espanto, talvez, que as pessoas tenham e te perguntem, talvez sejam por visualizarem essa caricatura. Fala assim, mas como assim? Tem crente que toca heavy metal, pastor, né? E eu acho que deve ter muito isso, esse tipo de questionamento, né? Que nem assim, não sei, nos bastidores ela mostrou uns materiais aqui pra gente. Depois, se você até quiser falar sobre os materiais, é bem legal. E a gente olhou pra capa e assim, a última coisa que você vai imaginar é que aquele material é um material cristão, né? E isso crentes vendo, né? Eu imagino não crente vendo. E você deve ter tido experiências com isso, né? Sim. E um dos desafios dessa pesquisa é justamente eu colocar ali para o não crente, pro acadêmico, o que é o movimento evangélico, né? E como minha entrada nesse movimento é bem recente, né? Na primeira conversa que eu tive com o meu orientador, e ele tem uma tradição, uma formação religiosa, e ele perguntou assim, tá, mas qual é a sua formação cristã? Aí eu, como assim? O quê? Eu não tinha ideia do que ele estava me perguntando, né? Mas aí agora... E ele me cobra isso, né? E eu sei que é importante, porque, eu vou falar assim, olha, tem uma banda cristã. Até o termo, né, cristã, é complicado. É abrangente, né? Ou evangélico, ou enfim... Aí eu fico usando, né, da maneira, assim, ingênua, né, talvez... E aí eu preciso saber que eu estou, talvez, englobando ou incluindo pessoas que, né, do modo que não está certo, não está correto, né? Então, um dos meus desafios é realmente contextualizar isso tudo, sabe? Então, assim, tem essa banda de rock cristão, mas eles estão vindo da onde? De onde que surgiu esse povo mesmo? De onde que brotou, né? E aí, quando a gente começa a colocar as caixinhas, né, das várias denominações e tudo mais, como eu estou conhecendo agora, eu vou lá, tenho visitado igrejas e eu percebo isso, mas isso aqui que falam não bate assim. Então, realmente é muito difícil definir.
Uhum. Né? Por mais que dentro da universidade se queira, é preciso definir coisas, né? Fazer planilhas, colocar tabelas, caixinhas, mas quando eu vou lá na igreja e falo assim, essa igreja segue essa linha, tem essa estética, mas se a gente pegar para ver, não parece tão assim. Tem esse elástico aí que tá puxando e tá meio que mudando. Não no sentido negativo, sabe? Eu Aham. acho que isso é algo natural mesmo, que hoje está cada vez mais difícil a gente delimitar as coisas, né? Então, quando a gente eu acho que definir esses movimentos, né, eu percebo isso. E aí eu vejo quando a galera fala, né, do death metal, o heavy metal, né, não, eu tô fazendo essa música e eu tô falando de Deus. E quando a gente para ouvir o que eles estão falando, eles são muito coerentes, sabe, de falar assim, peraí, mas Deus é faca na caveira, sabe, o evangelho ele é uma agressão mesmo. Teve um evento que eu participei que a pessoa falou, perguntou como é que estava a pesquisa, né? E ela falou assim, porque só quando fala death metal e cristianismo, eu já acho estranho. Aí eu falei assim, não, mas eles conseguem realmente tornar coerente, eles constroem uma narrativa, eles colocam, né, porque Deus é assim, essa... Aí ela falou assim, tá, mas esse é o Deus do Antigo Testamento, não é? Aí eu, não, é o Deus do Apocalipse. É o Deus que vem guerreando, sabe? É uma guerra, eles encaram mesmo como uma batalha, e eles veem isso mesmo. Aí ela, não sei o que, ela começou a falar. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que falar do evangelho na pesquisa, sabe? Eu vou ter que explicar a Bíblia Uhum. também. E porque tem isso, né? Se você me falar que não, o Deus que eles estão falando. E aí eu me dei conta como que esses movimentos artísticos, porque Deus é essa coisa tão grandiosa que não tem como a gente limitar mesmo. Sim. Então, eu acho que cada movimento artístico, cada época, vai focar num atributo de Deus. Né? Então, realmente, tem aquele Deus cuidadoso, amoroso, né? Consolador e tudo mais, mas tem esse outro Deus aqui também que está nessa outra linguagem, né? E que falar desse Deus aqui, do Deus que vem guerreando, talvez não coubesse nessa outra linguagem aqui da Uhum. música, sabe? É que acho que as pessoas têm também uma visão errada, muito errada de Deus, né? Sim. As pessoas, ai, Deus é amor, Aham. Eu fofinho, falo exatamente cheirosinho, isso. bonitinho. Vai ler as escrituras, vai ver, né? Quem mandou as pragas, como que vai ser o final das coisas. Não vai ser água com açúcar, Ah, né? eu escuto muito isso, assim, né? Às vezes está falando sobre uma doutrina, sobre algum tipo de assunto teológico, e a pessoa que está de fora, né? Ela não tem praticamente nenhum conhecimento teológico, né? E ela se sente assim, todos se sentem teólogos assim de alguma maneira, né? Não, mas eu não acredito que Deus seja dessa maneira, É né? Mas verdade. eu não consigo concordar que Deus seja assim, né? É, E de alguma maneira, é lógico que a gente não responde isso, né? Mas parece que lá no fundinho fica uma voz assim, mas não importa o que você acha sobre Deus, isso importa não quem vai ele alterar é, quem não ele é. importa quem ele é, né? Assim, sabe? Não, eu não acredito que Deus vai mandar alguém para o inferno, sabe? Eu não acredito que Deus se preocupe com isso. Eu lembro quando eu assistia aqueles debates, não assistia não, né? Eu já cheguei a ver alguma coisa, aqueles programas de TV, tipo Luciano Gimenez da vida, né? No passado, eles sempre levavam pessoas para debater sobre algum assunto ali, às vezes tinha um pastor no meio, às vezes quando eu via alguma coisa assim, tem um pastor X vai debater, eu pegava para ouvir, né? O que ele está falando aí? E o legal, entre aspas, né? Interessante, é que sabe quem que ganhava o argumento no final? É a apresentadora, Luciana Gimenez. Porque vinha o contrário, assim, né? A fé evangélica, a fé cristã, e dava o ponto de vista dela. Aí vinha o teólogo, o pastor, falava, dava o ponto de vista. E ela terminava assim: olha, mas eu acho que Deus, ele é amor. E ele está feliz com as pessoas que se amam. Não é isso, gente? Pô, batia a palma e E- acabava, encerrava o É assunto. mais ou menos isso. Porque as pessoas não estão preocupadas em saber o que Deus acha de fato. Elas estão Exatamente. preocupadas com a visão que elas fizeram de Deus. Né? Exatamente. Tinha algum teólogo que dizia assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, em retribuição, o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. É, Então, assim, eu acho para mim que Deus é assim. Então, acabou. Para mim, Deus é assim, Deus é. Acabou. Deus não pode gostar de death metal. é, Deus gosta de Hillsong. Né? só. Deus não pode gostar. MPB? Não. Não, 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 não. Isso aí é imagina. coisa de carnaval, de brasileiro. Deus não. Deus gosta de Hillsong, Deus gosta de hino da harpa. Para mim, hino da harpa. E é engraçado que assim, essa visão errada que as pessoas têm de Deus, ela vai impactar totalmente como a pessoa enxerga o mundo que ela vive. É. Ela vai ter uma dificuldade muito grande para lidar com frustrações, né? Mesmo porque algumas igrejas isso é pregado de fato, né? Que
que Deus ele só vai te abençoar, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que você não vai sofrer, que se você estiver sofrendo você está em pecado. Coitado de Jó, né? A gente tem um livro inteiro da Bíblia que desconstrói esse argumento, né? Mas eu acho que essa visão errada de Deus também faz com que isso tenha esse espanto, né? Poxa, Deus ele não pode ser representado dessa forma. Ou então, um outro problema que as pessoas têm, que aí a gente pode até falar um pouco sobre isso, é achar que só se fala de Deus quando cita o nome de Deus. Né? E aí a gente vai ter um outro problema. Porque tudo que você colocar o nome de Deus, então quer dizer que aquilo ali é legal? Não, porque daqui a pouco a gente está achando que, né, sabor de mel é legal. E não é. Né? Não é porque tem o termo Deus ali que torna aquilo realmente digno de ser representado como um louvor, algo que represente algum caráter, algum atributo de Deus. Não. Né? Mesmo porque quando você ouve... Tem um amigo meu, que ele era da área da música, e outro dia ele falou assim pra mim, ele falou, cara, por que algumas músicas você acha que não deveria tocar na igreja? Eu até se conversando sobre música, eu falei, cara, porque elas não representam verdades bíblicas. Eu falei assim, mas tem muita música que não toca na igreja, que não são cantadas por cristãos, mas que tem muitas verdades bíblicas, né? E uma música assim que eu acho assim que ela é muito bíblica é aquela do Jota Quest, Dias Melhores. Essa música ela é muito bíblica, cara. O dia que seremos melhores, o dia que seremos para sempre, verdade. quando será isso? E eu falei isso pra ele, ele falou, cara, mas não tem Deus na música. Eu falei, tá, mas ela tem uma verdade, mesmo sem ter o termo Deus ali. Né? Então, essa visão errada que as pessoas têm de Deus, eu acho que é o que causa esse espanto. Fala assim, poxa, mas uma banda que toca isso, que tem uma capa de CD assim, assado, como isso pode ser? Porque acha que Deus é bonitinho, só ovelhinha, né? Toda fofinha, e esquece da... Só vê o cordeiro, esquece do leão, né? Mais ou menos isso. Ou esquece que o inferno existe também, né? Principalmente. Que aí quando a gente olha para essas capas, né, que eu mostrei para vocês, é isso, é representação de coisas demoníacas lá, Sim. combatidas e tudo mais. Mas que as pessoas costumam ignorar, acham que não existe. Né? E aí acabam se sentindo ofendidas, né? Quando você coloca, não, isso aqui tá apontando para Deus. De alguma maneira tá apontando para a vitória de Deus, para o poder de Deus. E aí parece que soa como uma ofensa para eles, né? Eu lembro que um tempo atrás eu estava assistindo também a entrevista do Rodolfo Abrantes, né, no Danilo Gentili. Maravilhoso, eu assisti também. Você assistiu, né? E eu achei muito interessante uma resposta que ele deu. Porque, olhando por este ângulo do não cristão, né, não crente, assim, ele não consegue entender muita coisa do que a gente faz. Isso é fato. Porque ele está fora. Ele está do lado de fora. Sim. Né? Uma das coisas que o Franz Schaeffer fala é isso. Só dá para você entender o cristianismo estando nele. É uma das poucas coisas que você não consegue entender do lado de fora. Não dá. Não dá. Para entender como um cristão pensa só estando lá de dentro. E o Roger fez uma pergunta para o Rodolfo, né? Por que você não acha errado ou não canta mais as músicas que você cantava? Por qual razão você parou de cantar aquelas músicas? E você não canta mais ou não pode cantar, esperando que ele talvez dissesse alguma coisa, olha, minha religião não permite, não sei. É pecado. Né? É pecado. E eu achei que ele, não sei o que o Rodolfo ia dizer. E ele falou uma coisa assim, que eu achei extremamente interessante, assim, a resposta que ele deu. Ele falou, olha, aquilo quando eu cantava era a minha verdade. As músicas que eu cantava eram as músicas que eu vivia. Eu vivia aquilo ali que eu cantava. Né? Quando eu falava de drogas, de moralidade, eu estava vivendo aquilo ali. Eu acho que a arte ela flui muito da verdade que eu creio, do que eu vivo. Ele falou assim, e não é mais a minha realidade. Eu não vivo mais daquela vida. Então, assim, por que eu não canto mais? Porque eu acho que eu devo cantar aquilo que para mim é a verdade. É o que eu estou vivendo, na verdade. E eu hoje vivo outra coisa. Então, eu vou cantar o que eu estou vivendo. Né? Eu achei interessante, porque ele não foi... E aquilo, o Roger, né, que fez a pergunta, ele falou assim, legal, ok. Porque eu senti, não sei, né, não som do coração, mas eu senti na pergunta dele um ar assim, por que você não quer mais cantar? Agora eu vou pegar ele. Por que você não faz o que eu faço? Por que você não pode fazer o que eu faço? Sabe, uma ideia assim, o que eu faço é tão pior, assim, né? Porque ele vive, eles são da mesma época, né, de rock e tal, ali, né? Tiveram um período juntos ali. Então eu senti uma forma de perguntar assim, por que você não canta o que eu canto?
é ruim o que eu canto? E a resposta do Rodolfo acabou sendo meio aquilo que Paulo fala, né? Renovação da mente mesmo, né? Essa mudança de comportamento, né? Fiz aí uma pergunta, assim, que não sei, talvez você possa dizer várias situações. Mas o que mais te surpreendeu nessa pesquisa? Deve ter alguma coisa, assim, que você bateu o olho e, tipo, nossa, que deu aquele nossa, assim. Uma coisa que comecei a pensar recentemente é sobre esses estilos, os gêneros musicais, né? E pensar assim, tá, existem igrejas, né, para headbangers, para metaleiros, igrejas que tocam louvor, é o heavy metal pesado, as pessoas estão batendo cabeça, é aquele vocal cultural, assim, e aí tem esses movimentos todos que gera essa polêmica. Mas por que não tem de outros estilos? Eu fiquei me perguntando, sabe? Porque é uma tribo, assim, usando uma expressão bem, já caiu em desuso talvez, uma tribo urbana, né? Assim, do ali, underground e tal. Mas por que não tem das outras, sabe? Do samba, do funk, do sertanejo, do axé, qualquer outra, assim, que vier, assim, né? Por que não tem, sei lá, do punk, não, porque a força tá na galera do heavy metal, né? E aí disso tem outros, né? Tem o roqueiro, tem o punk, enfim. E eu fiquei me perguntando, né? Por quê? Qual é a questão, né? E aí assim, são perguntas, né? Assim, hipóteses, né? Coisas que estão vindo na minha cabeça, né, recentemente, que realmente há uma força nesse gênero musical, né? Que é do gênero musical. E eles têm um valor muito ligado à comunidade, um valor comunitário. Uma coisa meio tribal também, não tem? Tribos, assim, nesse sentido, Isso, assim, de pois é. pertencer a uma tribo, assim. Pois é, e uma coisa comunitária, assim, de apoio, sabe? De autocuidado, de ajuda, de um fortalecer o outro, deles saberem que, como é difícil ter uma banda de heavy metal, então vamos ajudar uns aos outros. Então, e aí é um estilo de vida, né? É um modo de se vestir, é um modo de circular, né? Tem os lugares onde eles vão, tem as coisas que eles fazem. De certa forma, é isso que a igreja tenta ser, né? Ou se propõe a ser, uma comunidade. Sim. Né? Então, me parece que juntou dois viés assim, de busca, né? de uma comunidade, tanto de um gênero estético, musical, né? Quanto a demanda, né? do cristão, né? da religião. E aí, é por isso que eu tenho essa impressão assim, de que as igrejas são pequenas, elas não são. Porque se a igreja é underground, a tendência de qualquer igreja é crescer, né? Mas se ela cresce, ela vai deixar de ser underground, né? E aí eu fico meio que na dúvida, né, assim, porque como é que essas igrejas existem já há muito tempo, né, mas mantêm o seu viés underground, né? Mas, enfim, essa é uma das coisas que tem chamado a minha atenção, sabe? Me parece que juntou duas coisas mesmo. E aí você vê assim, cara, só pode ser de Deus isso aqui. Né? Com certeza Deus criou o heavy metal, com certeza Deus criou essas pessoas, com certeza Deus inseriu esse gosto na vida dessas pessoas, porque parece que une mesmo, né, a necessidade assim de dar apoio, de ajudar, de servir uns aos outros, sabe? O meio heavy metal, lógico que não dá para generalizar também, né? Mas o meio heavy metal não cristão, ele é assim, né? Da galera realmente dar apoio às bandas, né? Apoiar umas às outras, né? E aí quando você coloca o meio cristão nisso, então vai duplicar, né? Essa característica. Então é uma das coisas que eu tenho percebido e que eu realmente não esperava. Interessante isso aí, acho que o Júnior falou, a ideia é tribal mesmo, né? E a gente percebe que é uma galera que se reconhece, né? Que é mais ou menos quando a gente deveríamos, pelo menos, reconhecermos como cristãos, né? Embora isso às vezes seja meio difícil, né? Porque as pessoas muitas vezes não vivem a sua fé na semana, só no domingo. A gente ainda tem isso ainda. Mas a galera do heavy metal é o que você falou, um estilo de vida. O cara acorda, o cara dorme, o cara é aquilo ali, né? E é um estilo de vida, esse negócio que você falou de eles se ajudarem no lance de ser meio que uma comunidade mesmo, é muito real. Eu tenho amigos, colegas de adolescência e tudo mais, que desde sempre, né, tem essa questão de tipo, meu, vão tocar, vai estar no barzinho, nem conhece a banda, mas ia lá para fortalecer, para apoiar, para estar junto, porque sabe que é difícil, que não é algo que é, vamos dizer assim, popular, como você pegar um MPB, um samba, não é algo que está no gosto comunitário de modo geral.
Então eles se fortalecem. Então acho que esse ponto, olhando para o que a igreja é, e em muitos casos deveria ser, se parece muito, né? Uhum. Talvez seja por isso que a gente não vê em outros estilos musicais, porque assim, a gente vive num país que é multicultural. Né? Se desce para o sul, você vai ter catira, você sobe para o norte, você vai ter outros estilos, e tem tudo isso. Por que que não tem igrejas com esse segmento? Eu acho que é por conta do estilo de vida mesmo. Né? O samba não é um estilo de vida. Uhum. Pelo menos as pessoas que talvez alguém seja do samba aí e fale, mas é assim, né? Mas não como é a galera do metal. Assim, a gente percebe que existe essa diferença. Eu acho que não é tão influente na vida da pessoa, né? Nesse sentido. Você não vê assim, a turma da MPB, todos se vestem ali com uma camisetinha, às vezes meio com um chapéuzinho de lado, uma camiseta assim, um sapatinho. Você não vê as pessoas se identificando, né? Como já colocou, esse pessoal do mais underground, assim, você não vai ver o cara com uma camisa florida, Nunca. né? Você não vai ver ele, né, com bermudinha branca, o sapatinho Um marronzinho mocatinho. ali, você não vai, porque assim, ele não é a forma dele se vestir, né? Tem essa questão da identificação mesmo, né? Eles se ajudam, eles se identificam assim com roupas, cabelos, né? E dentre outras coisas, né? Nem que não vão ficar 24 horas, assim, eles trabalham, né? Tem toda Sim, a vida que, se precisar usar o uniforme, eles vão usar o uniforme da empresa, é sim. claro, né? Mas, assim, a identificação é diferente, né? A identificação é diferente. Eu acho que uma igreja plantada num lugar, consequentemente, ela vai ter a característica do lugar que ela está plantada. Né? Ela vai ter essa característica, né? Então, se tem um pessoal, um grupo que se une naquele lugar, que se reúne naquele lugar e tem uma característica, vai atrair pessoas dessa forma, né? Consequentemente, né? Então, se o pastor, vamos pensar agora, trazer um pouco mais para o lado de cá, né? Se o pastor ele tem uma característica, ele vai atrair pessoas, consequentemente, que são mais voltadas para aquela especificidade que o pastor, né, desenvolve, né? Se ele tem uma pregação mais voltada para o lado exortativa, se é mais poética, se é mais... Vai ter gente que vai para aquele lado. Se a igreja é mais musical, se é menos musical, se ela trabalha mais com jovens, se ela trabalha mais com pessoas mais idosas, né? Ela vai criando essa forma de ser igreja, né? Uma identidade, Essa né? identidade dela. Agora, assim, até fazendo uma pergunta em cima disso, né? Mas, assim, olhando uma visão teológica, assim, né? Uhum. Quando a gente olha para o evangelho, o que que ele faz? Porque nós somos um em Cristo. Então, o evangelho vai fazer o quê? Ele vai pegar o cara que é extremamente qualificado, vai colocar na mesma mesa do lado do analfabeto. O evangelho ele faz isso. Sim. Ele une pessoas diferentes e coloca na mesma mesa. O culto, o inculto, ele vai juntar todo mundo num só. Então a gente entende, com uma visão de igreja, qual que é uma característica de uma igreja saudável? Uma igreja diversa, que vai ter pessoas de todas as idades, pessoas de todos os níveis sociais, enfim, é isso que a gente entende como igreja saudável, olhando para o evangelho. Agora, teologicamente falando, biblicamente falando, olhando para essa imagem do evangelho, como que a gente enxerga, por exemplo, movimentos como esse? Porque existem igrejas que são da galera do heavy metal. Como que a gente relaciona isso ao evangelho? Entra nessa questão que o pastor falou daquilo que a igreja se propõe a ser e aonde ela está plantada? Então, eu acredito que se eu for pensar numa igreja saudável e ela, de forma orgânica, tem sido levada a uma direção, eu acho que isso pode ser saudável. Então, nós estamos em tal lugar, inseridos em tal cultura, e, consequentemente, a igreja ela é mais voltada para um estilo, uma forma de ser. Por quê? Porque as pessoas que compõem, elas são dessa maneira. Eu acho que isso é ser saudável. Certo. Agora, quando ela não é saudável, aí eu vou dar a minha opinião, porque a Bíblia ela tem muito pouca informação sobre isso. Sim. Se você cria uma igreja pensando em um movimento, porque se você cria para um movimento, você consequentemente está excluindo o outro. Sim. E não é legal eu pensar numa igreja já pensando em excluir pessoas.
Entendi. Então, se você cria, por exemplo, eu vou criar uma igreja, vou plantar uma igreja, né? Igreja não se cria, né? Mas assim, vou plantar uma igreja, nem se abre. Eu vou plantar uma igreja para heavy metal, né? Pensando só usar o grupo que a gente está falando mais aqui. Eu, consequentemente, estou excluindo. Eu não quero pessoas que gostem de samba aqui. Eu não quero pessoas que gostem sei lá, de pagode, de samba, Ou que não tenham tatuagem, sertanejo. não Eu tenham não quero. Eu piercing. quero pessoas dessa maneira. Eu não quero idosos que venham aqui ser chatos, falar que a gente não pode. Eu não quero esse tipo de gente aqui. Eu quero esse tipo de gente. Se eu estou segmentando e dizendo o tipo de público que eu quero na minha igreja, consequentemente eu estou excluindo outro público. Eu acho que isso não é ser uma igreja saudável, porque daí você perde essa comunhão da mesa. Aham. Você colocou do culto com o inculto, do sambista com o roqueiro. Eu acho que isso é saudável ter na igreja. Agora, não dá para negar, como eu estou dizendo na fala inicial minha aqui, não dá para negar que uma igreja inserida em determinado lugar, determinada cultura, ela vai seguir certos rumos. Ela vai. Você pega ali, o Rio de Janeiro, num lugar assim que o samba domina ali no Rio de Janeiro. Ela vai seguir por esse caminho. É bem mais difícil você ter pessoas voltadas para a linha do rock, do heavy metal, do death metal, porque ela está inserida num contexto que é totalmente voltado ao samba, por exemplo. Sim. Né? Assim como você vai para determinadas regiões aí, mais do Nordeste, em algumas regiões, você vai ter uma característica musical do Norte, né? Qualquer lugar vai ter sua característica, do Sul, né? Algumas igrejas, se você pega aquelas interiores, o interior do Sul, onde o pessoal usa bombacha mesmo, usa, né, vive com o chimarrão na mão ali, você tentar implantar certa cultura é difícil, porque já tem uma cultura do lugar, né? Já há uma cultura ali. Então, quando ela é orgânica, né, respondendo tudo isso de forma mais simples, né? Quando essa segmentação ela é orgânica, ela é saudável, porque ela está se adequando a uma região que ela está inserida. Agora, quando eu tento implantar uma cultura que, consequentemente, vai delimitar o meu campo de atuação e vai fazer com que pessoas não entrem porque eu estabeleci uma forma de ser, aí eu creio que é um problema. Mas a gente também não tem a outra mão dessa via. Por exemplo, o cara que é do heavy metal e ele não é bem aceito numa igreja, vamos colocar assim, convencional. Tenha também essa outra via, que de repente porque assim, vamos imaginar o estilo de vida heavy metal, e aí a gente não vai nem falar é certo, é errado, porque a Bíblia não vai falar isso. Você tem que se vestir de calça social, sapato e gravata. A Bíblia não fala isso. A Bíblia vai falar em modéstia. Aí a gente pode colocar sensualidade e tantas outras coisas. Mas a Bíblia não fala que você não pode se vestir de preto, que você não pode usar coturno, que você não pode usar o moicano. A Bíblia não fala isso, né? Então vamos supor, o cara ele é assim, e ele não é bem aceito ou ele não é bem recebido numa igreja que a gente enxerga convencional, onde vai ter lá o idoso, vai ter a criança, vai ter o cara que gosta de samba, o cara que gosta de MPB. E aí não acontece essa. Talvez eu esteja viajando muito aqui no meu pensamento. Essa segmentação ao contrário, tipo, ele não está sendo excluído também? Então, isso acontece, e muito, né? O tatuado, o roqueiro, às vezes ele é mal visto nessa igreja tradicional, vamos colocar assim. Depende do que ele espera por recepção e depende de como é essa recepção. Uma coisa é, se uma pessoa ela destoa do comum, ela vai ser vista diferente. Sim. Então eu sempre penso assim, se a pessoa, eu não sei se é muito desse meio, o cara, sei lá, uma hora ele quis virar um demônio lá, né? Como o pessoal faz, né? Naquele sentido, ele tatuou o rosto, ele coloca o chifrinho aqui e aí ele vai numa igreja. Ele querer não ser olhado é difícil. É difícil. Ele quer vir com o rosto tatuado. Não vou nem chegar. Vamos diminuir um pouco, né? Não que ele pintou o rosto. Que minha barba o pessoal acostumou agora, mas no começo eu já dava um trabalho. Então, assim, é comum que ela chegue em algum lugar e as pessoas olhem. Não vai ser só na igreja. Sim. Ela vai chegar, às vezes, num consultório médico, as pessoas vão olhar, vão dar uma... Em qualquer lugar, em qualquer lugar ela vai ser vista meio diferente. Essa pessoa. Então, ela quer ser aceita como?
Entendi. Ela quer que... Não, eu sou do heavy metal, por exemplo, eu quero que a igreja toque, porque se ela não tocar o heavy metal, ela está sendo preconceituosa. Não, a igreja não é o lugar para isso, para tocar o ritmo que eu gosto. Sim. Aí entra num contexto litúrgico, né? Ali, o que acontece ali tem que ser de uma maneira que agregue todos os grupos possíveis. Então, a música ela tem que ser cantada de maneira que as pessoas entendam e possam cantar junto, por exemplo, né? Um contexto de cooperação, de congregação. Então, ela querer entrar na igreja, querer que a igreja se submeta ao que ela quer, a forma que ela é, às vezes ela está com um problema também de aceitação. Agora tem outro problema. Pode ser que a igreja tenha dificuldade em lidar com ela. Às vezes é um cristão que gosta de heavy metal, por exemplo, e ela se veste de preto. E se a igreja não aceita também que essa pessoa tenha essa diversidade cultural, aí talvez a igreja não seja tão saudável assim também. Né? Porque daí a igreja pode estar fazendo essa contextualização, vamos dizer assim, a reversa. Vamos colocar dessa maneira. E aí onde eu queria chegar, porque eu quero perguntar para a Gisele. Existem relatos desse tipo? Sim, muitos. De gente assim que pintou o cabelo. E aí o pastor falou assim, olha, com o cabelo desse jeito, eu não posso lhe colocar na escala do louvor, porque tudo bem você ter o cabelo assim, não tem problema nenhum, é o seu jeito e tudo mais. Tem pessoas na igreja que vão ficar escandalizadas em ver você ali em cima. Uhum. E aí fica a critério da pessoa, ou ela muda o cabelo ou não. Né? Então, assim, há muitos relatos, assim, do pastor que diz, olha, o rock é coisa do diabo. Aí assim, existiu mesmo isso, né? Teve um tempo que a igreja realmente distribuiu panfletos falando, não... Vai entrar no caricato lá atrás, né? Não, é pecado curtir rock, porque o rock vai estar sempre atrelado com a sensualidade, com o uso de drogas e tudo mais. E aí tudo que remete a isso, né, tá apontando para isso, né, se entende dessa forma. Então, eu escutei esses relatos, né, de situação, de pastor que fala para cortar cabelo, para queimar os CDs, mas também já escutei relato assim de gente de igreja que estavam lá evangelizando pessoas com esses outros perfis, né, transexuais, enfim, a pessoa chega com outro porte físico. E as pessoas estavam incomodadas e foram até o pastor e falaram assim, olha, se essas pessoas continuarem vindo, eu vou embora daqui, não quero isso aqui. E o pastor falar, vá, né? Eu preciso acolher as pessoas e do jeito que elas são. E, enfim, é um processo, né? E aí, uma dessas igrejas, né, que eu já pude, né, perceber alguns relatos, porque as bandas de heavy metal, elas atuam muito no evangelismo. Né, em outros países, em outras cidades. Então, elas começam a evangelizar a pessoa, muitas vezes a discipular, e ela precisa mandar essa pessoa para alguma igreja. Né? E aí a pessoa ia lá para a igreja convencional, né? E aí rolava essas situações, né? Às vezes a pessoa começava a ir na igreja e continuava usando droga durante um tempo, porque algumas pessoas vai ser mais rápido, né? Algumas pessoas vai acordar num dia e vai mudar por completo, outras não, outras vai demorar um ano, 2, e aí a igreja vai ter que ter a igreja saudável, né? Faz parte, né, do aprendizado de todo mundo, né? Acolher uns aos outros e tudo mais. E ter paciência com isso. E aí esse pastor, né, o líder dessa banda, percebeu que a igreja estava muito impaciente com isso, estava prejudicando o trabalho dele. Então ele viu que era necessário criar essa igreja focada nesse público, né, focada nesse perfil. Então, há essas situações, né, de gente realmente que é criticada. Só que é isso, né? Tem muitos perfis. Uma coisa que você me perguntou e que eu lembrei agora, que é uma das coisas que tem me chamado a atenção. Eu tenho tentado olhar para esses movimentos lá no Acre, né? Então, eu comecei a mapear as bandas que já existiram, bandas cristãs. E, primeiro, uma coisa que é interessante é que são sempre pessoas de várias igrejas. Né? Nunca é de uma igreja só. Então, é um cara da Batista, outro da Quadrangular, outro da Metodista, que juntaram, formaram a banda. E eu perguntava, tá, mas aí o pastor? Não, aí sempre são relatos muito positivos. Porque eu também cheguei com esse preconceito, né? De pensar, não, a galera vai, né? Eu quero ouvir essas histórias. E isso tá me quebrando, assim, porque tem vindo muita história positiva. Falando, não, o pastor aceitou. E aí, eu comecei a colocar no papel a listagem dessas bandas, né? Anos 90, quantas bandas de heavy metal existiram no Acre da galera cristã. Eu tenho a impressão que existiam mais bandas cristãs do que não cristãs. Uau. E eu fui me perguntar, por quê, né? O que será? E aí veio um lance que a gente falou agora há pouco, da comunidade. A igreja, ela tem um lugar para a banda ensaiar, ela tem um instrumento, ela tem um lugar para a banda tocar, porque todo sábado tem lá o culto evangelístico, o culto de jovens.
no contexto não cristão, não tem isso. O cara tem que pagar um estúdio, para ele tocar, ele tem que negociar com o cara do bar, do não sei da onde, da casa de show. E acaba que esse contexto foi saudável para o surgimento dessas bandas. Sim. Né? Então isso acaba desconstruindo, né? Eu tô conseguindo, assim, chegou, tem uma informação assim que eu ainda tô pensando, que é qual foi a primeira igreja a ter uma bateria lá em Rio Branco. Tudo indica que foi uma igreja quadrangular. E gerou muito impacto, assim, não foi algo unânime, vai ter uma igreja. Não, teve igreja, né, desse mesmo, assim, do mesmo contexto que foi contra. E aí eu não sei, eu não tenho parâmetro, né, de pensar que aqui em Bauru, isso foi nos anos 90, né? Mas eu acho que até hoje, se bobear, tem algumas Tem. igrejas Que não aceitam a bateria, Nossa, né? Então, bateria. tudo é um processo de construção, né? Se a gente pegar para ver, a música brasileira, a cultura brasileira demorou para aceitar a guitarra elétrica, né? Se a gente pegar para ver, Caetano Veloso foi e levou tomate em festival, foi apedrejado porque ele queria tocar com distorção e a galera da Bossa Nova não queria. Né? Então, essas coisas, né, de aceitar, de ser escandalizado, tem no meio cristão e não cristão também. Sim. Né? Então, é isso. Tem o filho do Francis Schaeffer, chamado Frank Schaeffer, né? Ele já foi cristão na época mais nova dele. Hoje ele se afastou da fé cristã e tal. Tá bem afastado, inclusive. Assim, né? Mas ele escreveu um livro, há bastante tempo, há um tempo atrás, chamado Viciados em Mediocridade. Interessante o livro, é interessante. E uma hora ele fala, eu gravei um trecho assim, não de forma literal, mas o que ele diz, que eu achei, ele diz assim, os revolucionários, os modernos, eles criam métodos e adotam métodos. Os tradicionais, ele está falando de igreja mesmo, né, conservadores tradicionais, eles recusam porque é moderno. Quando aquilo se torna obsoleto, eles adotam como moderno. Deu para entender? Sim. Então, por exemplo, chegou a bateria. Não, a gente não vai ceder à cultura do mundo, a gente não sabe, essas modernidades, não quer isso não. Aí quando todo mundo já está usando, o negócio já está velho, aí, olha a nossa novidade, a gente tem bateria na igreja. Né? Se torna uma coisa nova. Eles adotam como novidade, né? Então, eu lembro da igreja quando tinha o retroprojetor, né? Sim, que colocava transparência assim e tal. Nossa. E aí, assim, todo mundo usando a PowerPoint já, né? Projetando, não, mas isso aí é modernidade na igreja, né? Bíblia. Daqui a pouco, todo mundo adotando, mas agora já está se usando outras coisas, os painéis de LED e tal. Então, é bem isso, assim, sabe? Assim, instrumentos, tudo que é moderno, né? Alguns poderiam olhar para isso aqui mesmo e falar assim, você viu uma igreja, tem uma mesa com, né, luzinhas azul atrás e tal, né? Mas, assim, não é nada novo. Não é. Né? A forma de comunicar que a igreja usa hoje, o TED e tal, que usa há muito tempo, né? Mas a gente está descobrindo que dá para sair de trás do púlpito de madeira, por exemplo, e falar numa linguagem mais natural agora. Então, a gente foi demorando para quebrar esse estereótipo, digamos, até dentro da igreja, né? E algumas, né? Muitas não quebraram ainda, né? Aí você falou a questão da bateria, né? De coisas recentes. Um pastor amigo meu, estava conversando com ele, de uma membro da igreja dele, uma senhora já idosa, acho que era até portuguesa, não me lembro, não vou citar nomes, mas esse pastor amigo meu disse que assumiu a igreja passado pouco tempo, isso tem poucos anos. E ele foi atrás dessa senhora que sumiu da igreja. Sumiu. E ele bateu lá, olha, minha irmã, tal, tô aqui porque a irmã não tem aparecido na igreja, tal. E disse que ela falou assim para ele, pastor, eu amo a igreja, mas desde que aquilo entrou na igreja, eu não pisei mais lá. Eu me sinto mal olhando para aquilo. O que, irmã? Aquela bateria que colocaram lá. Enquanto aquilo estiver lá, não entro mais na igreja, porque aquilo lá não é de Deus. Isso é recente, bem recente. Né? Então ainda há muito disso, sabe? Assim, aquilo pertence ao mundo, ao diabo. Né? Então, eu lembro que uma vez só, estava lecionando, né? Seminário, e uma irmã falou assim, essas igrejas pretas, é do diabo. Né? Isso é coisa do diabo, igrejas pretas, né? E aí eu não aguentei ali, fiz uma brincadeira com ela, assim, mais séria, falei assim, eu não conheço como é a paleta de cores divina. Como é que funciona no céu, assim, né? No mundo espiritual, a paleta de cores. Até que cor é do diabo, que cor é de Deus, onde que começa a mudar. O cinza pertence a quem? Cinza escuro e chumbo.
Vixe. Né? Preto é do diabo, né? Como é que funciona essa paleta de cor, assim, espiritual, né? Que cor pertence a quem? Né? Porque há muito essa divisão, assim, né? Sabe? Mas eu acho que isso daí também é um pouco desses questionamentos, é a questão do pêndulo, né? Ou a igreja absorve tudo sem fazer filtro nenhum, né? Que a gente vê algumas coisas que você fala, cara, não dá, não combina. Ou ela exclui tudo, né? Então, assim, falta o equilíbrio desse pêndulo, né? Então a gente vê muitos extremos, né? E acaba ficando um pouco. E são extremos sem propósitos, na maioria das vezes. São extremos por extremos. Tanto o que rejeita tudo, muitas vezes é um orgulho, porque depois aceita a bateria, depois de algum tempo. Ou que absorve tudo, não está absorvendo, fazendo um filtro correto, porque às vezes só quer encher a igreja, né? Ter volume, né? E aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Então você acaba tendo que ter, por exemplo, uma rave gospel todo sábado para você manter o seu público lá. Senão, só o culto, só a pregação da palavra, só o evangelho não serve. Então, esse desequilíbrio acaba acontecendo bastante. Eu acho que é falta de entendimento do que é o culto, né? Exato. Do que é o culto, né? Sim. Muitos pastores, igrejas vão dizer assim, olha, você curte heavy metal? Não, abandona isso porque isso aí é do diabo, né? Ou senão eu vou fazer heavy metal gospel, né? Mas daí tem que ter, faz chover, derrama, ou vem, ou queima, ou tem que ter alguma coisa do tipo, assim, porque senão não é gospel, né? E aí o cara, ele não pode mais fazer o que ele fazia, né? E agora ele faz na igreja, né? O rótulo de gospel, né? Sim. Esse é um dos problemas, da supercontextualização ou da sub, né? Sub eu não quero nada, eu não aceito nada, porque isso é do diabo. A super vem tudo, vem como está, né? Tipo assim, vem, faz aqui, porque. Só que faz gospel, mas faz aqui, Põe faz o tudo gospel aqui. na frente. E não percebe esse propósito do culto. Esse lugar de congregar as pessoas diferentes, falando a mesma língua, né? Esse é um problema que a gente enfrenta às vezes na igreja até hoje, assim, né? Enfrenta. Acho que a gente está engatinhando, acho que evoluímos muito nesse ponto. Sim. Antes de eu vir para Batista, algumas pessoas já sabem do que eu vou dizer aqui. Quando eu conheci essa igreja na qual eu estou hoje, ela não era aqui, ela ficava na rotatória ali no Marambá. E eu e minha esposa, nós estávamos numa transição de igreja. E nós viemos conhecer porque um casal de amigos nossos é daqui e nós viemos. Quando acabou o culto, nós fomos embora, eu falei assim para minha esposa, eu falei, amor, a gente tá mudando, tá fazendo essa transição de igreja. Se a gente for mudar de igreja, essa igreja aqui é uma igreja que a gente não vai vir. Foi o que eu falei. Mas por quê? Eu tinha uma mentalidade errada. Eu cheguei aqui, eu falei, pô, o pessoal não bate palma. O povo não grita, não pula, não roda, não faz um monte de coisa. Eu falei, cara, que igreja esquisita. E é isso que eu tô aqui hoje. Né? Acho que vai para 5 anos que eu e minha esposa estamos aqui, é uma benção, estamos felizes aqui. E eu tinha uma visão dessa igreja, assim, batistas são tradicionais e tudo mais, e eu tinha uma visão equivocada, tipo assim, eu vou para lá, vão falar que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, uma visão equivocada. E aí depois eu entendi que não, que é diferente. Porque a forma como eu olho para as coisas hoje é diferente do que eu olhava numa igreja, por exemplo, que eu estava e que eu não achava que era tradicional, no sentido ruim da palavra. Mas a igreja, tipo, mandava queimar camiseta, mandava queimar CD, mandava queimar um monte de coisa, falava que a árvore de Natal era do demônio e coisas do tipo. E hoje eu vejo que não é assim que as coisas funcionam. Porque aí a questão do pêndulo, a gente percebe que o pêndulo equilibrou. Eu não preciso absorver tudo, eu posso fazer um filtro, né? Que nem Paulo fala, reter aquilo que é bom, né? Mas eu também não preciso excluir tudo, não é jogar a criança com a água suja. E eu acho que a igreja, de modo geral, ela tem andado a passos lentos nesse sentido de melhorar o seu pêndulo, mas tem caminhado. O pastor sente isso também? Olhando como pastor? Sim. Não, eu creio que tem muitos movimentos que estão mais atentos a isso. Porque a mídia, o que a mídia fez hoje? A mídia, eu quero trazer mais para a realidade das redes sociais, tá? Redes sociais e YouTube principalmente. Eu sempre digo isso. Se você fosse 10 anos atrás, 10 anos, vamos longe não. Como que você, como cristão, saberia como outras igrejas funcionam?
você praticamente não saberia. E para saber, 10 anos atrás, você teria que sair da sua igreja e ir visitar essa outra igreja. Sim. De outra maneira, se você passou a sua vida inteira em uma única denominação, tudo que você conhecia como evangélico, né, evangelicalismo, é aquilo ali que você viveu. Como você falou, você chegou nessa outra e falou assim, não, isso aqui para mim não é igreja. Porque para mim igreja bate palma, para mim igreja faz isso, aquilo, outro. Isso aqui para mim não é igreja. Agora, de 10 anos para cá, e principalmente 3, 4 anos para cá, quase todas as denominações estão nas mídias sociais. Então, você, em um único momento, em minutos, você, como é o culto numa presbiteriana, você assiste, numa batista, numa metodista, numa quadrangular, você assiste e vê todos esses movimentos ao mesmo tempo. Então, aquele um que dizia assim, igreja é ser dessa maneira, e aí eu digo liderança, pastores, estão olhando para outras igrejas, falando assim, não, não é só dessa maneira, é de outras maneiras também. Sim. Então, se X homem que eu admiro, se X pregador, se tal teologia, se tal denominação está fazendo isso, eu também posso. Não é tão errado eu fazer isso. Não é? O que estão percebendo hoje é uma coisa que eu tenho pensado de um tempo para cá. Veja só, a igreja que fala, eu não vou ceder à cultura, ela está cedendo à cultura, só que uma cultura de 100, 200 anos atrás. Sim. Não, nós não vamos ceder. Eu vou olhar para esse púlpito, né, de metal, Hillsong que falam, né, também, acrílico com metal fininho. Eu não vou ceder à cultura da época. Eu vou usar esse de madeira aqui que tem 1 metro. Porque eu não cedo à cultura. Sim. Só que esse púlpito foi um púlpito cultural de 100, 200 anos atrás. Sim. Então eu estou cedendo à cultura, só que é uma cultura totalmente retrógrada. Exatamente. Né? E eu não estou cedendo a essa, mas estou cedendo a uma de 200 anos. E tem muita gente percebendo isso aí. Sabe, assim, muitos que diziam assim, não, música é corinho da harpa, HCC, cantor cristão, ou na área para o culto cristão. E hoje está percebendo, não, peraí, né? Tem mais coisa, né? Além disso. Há vida além disso aqui. E a né? pandemia sacudiu o bambu, deixou isso muito mais evidente. Então, e aí eu descobri, né? Falei, pô, essa igreja não bate palma. E eu descobri que não é porque não podia, é porque o pessoal não queria. Era cultural. É a cultura da igreja, né? E aí a gente olhando para tudo que a gente está conversando aqui, tudo que a gente falou aqui, e a gente percebe, eu sinceramente, eu vejo uma importância muito grande nesse projeto que você está estudando, está fazendo, porque está quebrando muralhas em todos os lados aí, né? Vamos dizer assim, está quebrando ali talvez para a igreja, talvez no meio acadêmico, talvez até no meio do heavy metal também, algumas muralhas talvez estejam caindo também, porque né, alguém que não é do meio estudando, e não num sentido crítico, mas num sentido de entender o movimento, como se... Então, assim, é um trabalho interessante, que aí eu vou voltar lá naquela fala que o Jonas Madureira citou certa vez, que a igreja ela precisa se preocupar também em formar cientistas, em formar pessoas no meio acadêmico, e através desse trabalho a gente vê isso, que foi algo que você disse aqui no começo, servir a Deus aonde Deus me colocou, com aquilo que Deus me proporcionou. É isso, a gente vê isso muito claro e como Paulo diz, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês deem aula em faculdade, quer vocês sejam pastores, quer vocês façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. E a gente percebe isso, né? E é muito legal, Gisele, muito legal. Assim, trouxe assim, não sei se pro pastor, mas para mim trouxe uma perspectiva da dimensão disso, né? Quando a gente olha quando a gente coloca o evangelho nisso tudo que você está fazendo, aonde ele está, os núcleos que você está conversando, né? Que não parece que são pequenos, mas isso tem atingido esferas importantes, que é onde a igreja precisa estar. Hoje a gente precisa entender isso, né? Eu estou lendo um livro de igrejas transformacionais, e é muito legal que fala sobre como essas igrejas se relacionam com os lugares onde ela está plantada, que é aquilo que o pastor falou. Mas nós também, né, como partes de um corpo, como membros de um corpo, nós estamos em determinados lugares. Nós temos que fazer com que nós sejamos de fato aquilo que a Bíblia diz. Luz, sal, devemos iluminar, devemos dar sabor com aquilo que Deus nos deu, as capacidades que Deus nos deu por graça e misericórdia, porque quando a gente olha pra gente, a gente fala, não vai rolar,
porque se depender de mim não vai sair nada daqui. Uhum. E a gente vê Deus colocando situações, abrindo portas, nos colocando em determinados lugares, nos dando voz em lugares que não são comuns, onde o evangelho vai ser proclamado. E você disse uma coisa muito interessante. Quando alguém te questiona, não, mas Deus não é assim, poxa, eu vou ter que pregar o evangelho aqui. Sim, você vai ter que pregar o evangelho nesses lugares muitas vezes. E Deus está colocando você ali. Isso é lindo. Ouvir um. Porque assim, eu conhecia de ouvir falar sobre isso, né? Agora, você falando e a gente entendendo a dimensão disso tudo, eu, pelo menos, não vou olhar mais para esses movimentos, né? Que eles existem, né? E às vezes em menor proporção, mas existem, com o mesmo olhar, né? Eles têm um propósito ali, né? É lógico, vão entrar questões ali, tipo, qual que é o propósito? Eu quero, que a gente até falou antes de começar, eu quero apenas mostrar minha arte do jeito que eu sei fazer, ou eu quero usar a minha arte para proclamar o evangelho. São coisas diferentes, né? Mas sensacional, muito bom. Não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação, né? Mas assim, eu tô assim encantado mesmo e feliz de saber que existem cristãos que estão em lugares tão importantes, né? Com voz em lugares importantes, que eu acho que é onde a igreja deve estar. Uhum. É pela graça de Deus mesmo, né? Como eu falei, assim, eu não sou do meio headbanger, metaleiro, tudo mais. Gosto de rock, sim, né? Já tive banda e tudo mais, mas não tenho essa propriedade que o pessoal do meio tem, né? Eles começam a falar de banda, eles sabem movimento, sabem época, eu tô tendo que estudar isso tudo. E também sobre o movimento evangélico, sobre o cristianismo também. Comecei a ler a Bíblia um dia desse, então é outro desafio, né? E então é pela graça de Deus mesmo. E aí eu vejo que é um trabalho de doutorado, e isso vai me dar o respaldo dentro da universidade que toda aula que eu der, não importa a disciplina, eu tenho não apenas a liberdade, mas o dever de falar da minha tese. Então, de alguma forma ou de outra, eu vou estar falando da verdade, eu vou estar falando do evangelho, né? Isso em qualquer lugar que eu for. Eu posso, né, até um dia me frustrar com isso, desistir, desviar aquela coisa toda, mas é algo que vai estar lá no meu currículo, eu vou ter que falar. Se eu der uma aula de redação jornalística, eu vou ter que falar as notícias dessas bandas, de fotos, qualquer teoria da comunicação, qualquer aula que eu der, eu vou ter o dever e a liberdade e a autoridade de falar desses movimentos. Né? Então, isso me alegra muito, né? Tipo assim, olha que legal. Eu acho que todo mundo, todo cristão queria ter essa oportunidade, né? Deve ter, onde quer que ele esteja. Uma outra coisa que eu ia lembrar aqui, também tem gente da universidade que fala isso, que os cristãos têm que sair do armário. Porque, como você falou, tem muito cristão na universidade. E eles, por algum motivo, eles ficam lá se reprimindo, mas na verdade, eles mesmos que se reprimem. Não é o lugar de falar sobre isso, né? Talvez eles pensem, Talvez. né? Passa essa dicotomia, eu né? tinha um colega que ele era aluno lá do curso de jornalismo, e ele é pastor, e eu, assim, quando eu me converti, eu fui conversar com ele, né? Falei, vem cá, como é que é estar nesse curso pastor e tal? E ele falou assim, olha, sabe a professora tal? Ela sempre, toda questão que ela traz, política, ela fala para eu dar a minha opinião. Ela fala, fulano, você como pastor, qual é a sua opinião? Olha que legal. Aí ele se sentia cobrado, né? Ele tinha que estar sempre atualizado, informado, porque ele via que ali ele precisava trazer a visão de um pastor. Mas é isso, né? E a diversidade de Deus é muito incrível, né? E aí, assim, uma coisa que eu lembrei que realmente não tem como a gente criar normas, né? Tipo, porque é uma coisa que eu não vou precisar fazer. Eu sei que eu não vou precisar dizer o que está certo, o que está errado. O que é teologia, o que está dentro da teologia X ou Y. Eu não estou fazendo teologia e já fico assim, né? Um pouco com mais tranquilidade em relação a isso. Mas eu vou dizer assim, olha, esses movimentos existem, né? Eles estão aí, né? Pode ter gente falando que está errado, que não está, que não sei o quê, mas eles existem, eles estão fazendo, né? Eu não contextualizei, mas tem pessoas, né, que pontuam isso desde o movimento hippie, né, no final dos anos 60, anos 70, lá nos Estados Unidos, teve um movimento em que vários hippies se converteram, e aí criaram o Jesus Movement.
E esses hippies foram para onde? Eles não queriam ir para a igreja convencional. Uhum. E aí isso começou a dar abertura para muitas igrejas, para muitos músicos, muitos artistas. A Vineyard, né, o fruto, ela vem desse movimento também, né, de músicos, né, de pessoas que trouxeram ali um outro estilo musical. E aí essa igreja, ela está plantada num lugar, numa época, né, num contexto cultural, como o pastor falou, explicou, né? E vem daí, né? Ela vem realmente do contexto. E não tem como a gente normatizar. Teve uma vez que eu conversei com uma pessoa que estava entrando na minha igreja lá em Rio Branco, e ele gostava muito de rock. E eu falei para ele, tem umas bandas de rock cristão e tal. E ele falou assim, não, eu não quero ouvir isso. Aí eu fiquei, ué, mas como assim? Aí ele falou assim, porque ele me deu um corte assim, sabe? Aí ele falou assim, não, ele falou assim, olha, esse gênero, essa música, ela me atrela a algo que eu não quero mais na minha vida. Tipo a história do Rodolfo, isso aqui não faz parte, eu não quero, é o que eu quero esquecer, isso me liga a coisas que eu não quero. Então eu quero realmente um outro estilo de música, eu quero um outro estilo de igreja, isso aqui é o que eu quero. Então não tem como a gente criar uma norma, né? Olha, você é roqueiro, tá aqui a sua igreja. Não dá pra segmentar. Porque vai ter gente que realmente vai abandonar isso aí, mas vai ter gente que através disso é que vai firmar a sua fé, né? Como eu lembrei também do Shape Rockmaker, né? Rockmaker. Ele tem uma das coisas que eles falam do atributo da arte é a honestidade. Né? É realmente o músico, o artista, ele fazer algo que faz parte da vida dele, do coração dele, né? Então, não adianta ele querer cantar sobre um sentimento, sobre algo que não faz parte da vida dele, porque vai ser performático, né? Sim. Vai ser uma coisa que vai ser só performance, vai ser vazia e não vai ser, né? Assim, se for para focar num mercado, Sim. realmente isso vai ser anticristão. Ele defende, né? Ele fala assim, olha, uma arte cristã, um dos atributos, entre vários, né? É a honestidade, é você colocar o que está realmente no seu coração, o que você vive mesmo, né? Porque é isso, você vai estar falando do sentimento humano, né? Que vem de Deus ali, né? E que, mesmo embora caído, né? De alguma forma vai apontar para Deus, né? Sim. Exatamente. Porque os anseios do coração humano são os mesmos, né? Eu gosto muito de um cantor, quem não conhece eu recomendo, chama Estênio Marcius. Não conheço. Conhece o Estênio, Sim. né? Acho maravilhoso. Para mim, assim, eu falo assim, podia ter Salmos volume 2, as músicas do Salmos Estênio. volume 2. Eu só até pego no meu pé quando eu falo dele, porque eu gosto demais dele, assim, né? Das composições dele. E eu já conversei com ele algumas vezes, né? Tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes e tal. Ele falou assim, eu nunca fiz música pensando em vender ou pensando em outros. Todas as canções que eu faço são conversas minhas com Deus. Olha só. Né? E assim, e acontece que as nossas histórias são muito parecidas, humanas, né? E as pessoas se identificam, né? E aí ele até cita, o Milton Nascimento. Ele diz assim, que uma música do Milton Nascimento que diz assim, certas canções que ouço cabem tão bem dentro de mim que perguntar carece porque não foi eu que as fiz. Né? Então, às vezes, você ouve e fala, puxa, eu podia ter feito isso aí, porque está contando a minha história. Tá falando da minha vida isso aí, né? Eu sinto exatamente isso. Por quê? Porque a humanidade ela é muito peculiar, assim, ela é muito parecida, né? A nossa humanidade. Os nossos dramas são os mesmos, nossas esperanças são as mesmas, né? Às vezes o não crente ele tem as mesmas esperanças, só que ele não sabe manifestar isso, ele não sabe aonde canalizar isso aí. É verdade. Né? Você pega a música do Milton Nascimento mesmo, ele falando eu caçador de mim, não sabe o que ele procura. Lenine ele fala muito sobre isso também, né? O que é a procura final, né? E a gente sabe o que eles procuram, né? Então, assim, só que a gente está na busca, eles também, só que a gente sabe o que procura e ele não sabe, né? Então, são muito comuns nessas experiências, né? E é legal, né? Perceber isso aí. E o que é legal, só mudando um pouquinho, mas não tanto, né? Da história da Gisele contando aí, né? Como cristão é importante estar nessas áreas, na academia, né? Como é importante que olha, a Gisele é uma pessoa que gosta de estudar, que fala bem, vai fazer seminário, vai ser uma teóloga. Não, peraí. Você quer, vai ser pastora, vai né? ser pastora, né? Vai ser boa no que você faz, assim, vai estudar. Por quê? Exato. Por exemplo, você enfrentou uma barreira que você mesmo vai ser um parte da solução. Como assim? Você tentou a universidade lá de onde você disse que teve algumas recusas, né? E normalmente a gente sabe que parte dessas recusas são por causa de professores que não compartilham da mesma visão que a sua.
Só que você vai ser uma pessoa a mais que quando alguém for procurar, né, fazer um trabalho, de repente, com uma cosmovisão cristã, você está lá. Uhum. Talvez você vai ser uma professora que vai olhar para esse... Puxa, ela quer relacionar, fazer análise do movimento evangélico a partir de tal perspectiva. Eu quero pegar esse trabalho para fazer. Eu quero ser orientadora dessa pessoa. Então, assim, a gente começa a ser resposta para problemas que vieram no passado, que você enfrentou, que talvez por você estar ali, mais outras pessoas, outras que virão terão menos dificuldade com isso. Sim. Então, é isso que o cristão deveria estar mais preocupado em ser também a resposta, sabe? Assim, de estar no mundo, sabe? Sendo sal e luz no mundo. É isso. Sabe assim, uma professora, puxa, abraçou a minha causa. Ela vai comigo fazer essa pesquisa. Né? Isso é legal. Então, uma barreira que você teve, talvez outros não vão ter, porque talvez você vai ser uma pessoa que vai estar ali. Né? Achei legal. Então, Só mais uma coisa, a questão de ter, né, de ser um professor doutor dentro da universidade, me dá autoridade para, por exemplo, comprar livro, para demandar a compra de livros para a biblioteca. Olha que Legal. legal. Então, isso você começa a mudar uma configuração de muita coisa, né? Daqui a De eu pouco tem falar Hookmaker opa, lá, né? Tem exatamente, Shaver ali, né? exatamente, Exato. né? Você começa a trazer uma outra cosmovisão ali, né, para o repertório de leitura para aqueles alunos, né? Porque eu poderia estar muito assim, eu não quero fazer doutorado porque é uma coisa que mexe com o ego, né? Para quê? Né? Que chato, porque realmente tem isso tudo, né? A questão da vaidade. Renunciei isso tudo, não faz mais sentido. Mas quando parar para ver, não, mas isso aqui vai abrir umas portas Sim. que eu, mestre, especialista, não vai, eu não tenho essa autoridade. Agora não, com esse doutorado aqui, eu posso demandar para a reitoria e falar assim, olha, eu vou ler esses livros aqui na minha disciplina, né, no meu grupo de pesquisa, eu quero que eles tenham na biblioteca, a universidade vai ter que comprar. Legal. Muito bom isso, né? É. Então fica aí, você que está aí pensando o que fazer da vida, faça algo para a glória de Deus, seja o que for, Amém. né? Como que disse o Lutero, né, o sapateiro, Aham. como que eu faço sapato agora sendo cristão? Faça o melhor sapato com o preço mais justo. Ou seja, faça aquilo que você sabe. Você não precisa ser um pastor, não precisa ser um teólogo, um músico, um missionário. Se você for chamado para ser, seja. Mas você pode ser um médico, você pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser um professor universitário, né? Pode ser um zelador, pode ser um porteiro, pode ser qualquer coisa para a glória de Deus. Gente, É isso. obrigado. Foi muito legal. Foi sensacional, assim. Passou, ó, voando. rápido, Tá dando 2 horas, mas foi muito bom. Obrigado mais uma vez pela Eu que disponibilidade e agradeço. por compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Para mim é assim, é a melhor coisa para um doutorando ele poder falar da pesquisa dele, ainda mais para pessoas assim, né, autoridades dentro do meio, assim dentro da igreja, né? Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu compartilho da pesquisa assim e ter esse feedback, olhar dessa outra forma também realmente fortalece, né, para a gente enfrentar aí os apesares do meio acadêmico. Muito legal. Pastor, obrigado. Foi sensacional. Obrigado pelo tempo, por compartilhar a visão, pensamentos. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço também pela Gisele ter disposto a estar aqui, né, pelo convite. Eu tô meio de intruso aqui. Tudo aqui sou Eu eu. vim, eu vim aqui para ser quase um comentarista, mas muito obrigado pelo convite assim da igreja, né, do Giovanni, o pessoal que está trabalhando aqui no podcast. Conhecer um pouco mais o trabalho da Gisele também. Eu participo desse grupo do WhatsApp também ali. E eu também entrei ali meio de supetão. O Fernando falou assim: olha, estão falando sobre dicotomia, vamos entrar lá. Daí eu estou lá também, dando meus pitacos de vez em quando, né? E eu acho bem legal isso aí, sabe? Assim, essa troca de experiências, de informação, né? Esses dias eu estava pensando algo assim, né? Só para, né, finalizar a fala aqui também. Qual a importância de um pastor, por exemplo, na sociedade? Né? Ele prega, ele pastoreia pessoas. Qual a importância de um médico na sociedade? Ele cuida de pessoas que chegam ali precisando de um atendimento. De um policial, ele zela pela segurança, pela lei. Então, assim, só que o policial ele cuida do médico, ele cuida do pastor. O pastor ele cuida do professor, ele pastoreia, sabe? Cada área, assim, cada um trabalhando para a glória de Deus, como você colocou, e sabendo o seu lugar, assim. Sabe, vão ter as pessoas que estão fazendo doutorado na igreja e vai ter o pastor que vai cuidar das pessoas que estão fazendo doutorado. Sim. E ele vai fazer coisas que vai beneficiar o pastor, o policial, o médico, o porteiro. Sabe? É muito edificante essa convivência, assim, essa
essa mutualidade, essa multiforme graça de Deus, assim, né? Então, Essa é a mesa de Cristo. glorifica a Deus por isso. Então, obrigado por esse convite. É isso aí, gente. Fica aí então, mais um podcast. Compartilhe esse vídeo depois, divulgue para seus amigos. Você que está pensando em o que fazer da vida, assista isso e reflita sobre o que você vai fazer, o quanto isso vai impactar na vida de alguém e o quanto isso vai glorificar a Deus. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Amém.